Olá, boa noite. Daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Hoje uma sessão bastante especial. Tu és uma pessoa que te preocupas com a tua saúde, com a toxicidade que existe no nosso planeta. Se és uma pessoa que te preocupas com estas coisas, fica atento até ao final do vídeo, porque hoje vai ser uma sessão super especial, uma entrevista com uma especialista dentro desta área, que ela já vai explicar um bocadinho melhor os pormenores. E tenho a certeza que tu vais adorar, que vais aprender bastante hoje, porque é uma sessão completamente fora do normal, e tu vais com certeza achar fabuloso, assim como eu achei também. Ora, boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham tido um dia ótimo, fantástico e maravilhoso. Alguém ponha algum comentário só para eu saber se estão a ver e a ouvir nas perfeitas condições. Obrigado pelos corações, já vi. Olá, Maria da Luz, boa noite, bem-vinda. Se achas que é importante o mundo aprender coisas reais, clica neste momento no botão partilhar e partilha esta sessão com os teus amigos, em público, com o máximo de pessoas que tu conseguires, porque é realmente importante, é uma coisa única. Geralmente este tipo de informação não passa na televisão, é uma oportunidade única de tu aprenderes uma série de coisas que são extremamente importantes para ti, para aqueles que tu amas, para a tua saúde, e por isso, se achares por bem, clica no botão partilhar para partilhares a bênção da informação. Olá, Daniel Cardoso, Tomás. Olá, Cidalina. Olá, Maria Vitória Largatixa. Está a ouvir muito bem, obrigado pelo comentário. Está toda a gente a ouvir muito bem. Então, eu aqui há... Não sei se foi, penso que foi a semana passada, dentro do meu grupo privado de nutrição, eu vi onde nós publicamos muita informação sobre saúde, eu e as pessoas que trabalham comigo, e tem várias pessoas que também metem informação, e eu vi uma informação sobre toxinas, metais pesados, etc., colocado por uma pessoa que eu não conhecia. E então eu fui ler o artigo e vi, isto está muito bem escrito. Portanto, a pessoa que escreveu isto deve ter um conhecimento acima da média. Foi o que eu pensei. Mas eu não sabia quem era, mas de qualquer maneira lembrei-me, olha, vou mandar uma mensagem de agradecimento, para agradecer a informação que ela partilhou, que é importante, lá dentro do nosso grupo, e conversa puxa conversa, mensagem puxa mensagem, acabámos por agendar uma conversa de voz, falámos um bocadinho, e eu fiquei tão entusiasmado com o conhecimento desta senhora, que eu decidi convidá-la, desafiá-la, para vir explicar um bocadinho do conhecimento dela sobre estas coisas, porque é muito importante. E ela automaticamente disse logo que sim, e eu fiquei muito feliz, e vou começar por apresentar a doutora Manuela Cardoso, e primeiro que tudo, muito obrigado, doutora, por ter aceito o convite que eu lhe fiz de vir partilhar esta informação extremamente importante com o público no geral, não é? Porque nem toda a gente tem acesso a estas informações, e gostava de começar por lhe pedir que se apresentasse, qual é que é realmente a sua área de trabalho, o que é que estudou, só para as pessoas que estão a ouvir e a assistir poderem também conhecê-la um bocadinho, está bem? Ora, então, boa noite, Nuno, e boa noite a todos. Realmente, eu é que agradeço poder partilhar um bocadinho esta informação, porque é extremamente importante as pessoas saberem o que é que têm e o que é que quais são os problemas que acabam por advir destes metais pesados, porque sem dúvida nenhuma é um caso muito especial. Ora, eu sou bióloga marinha e defendi a minha tese precisamente na área dos metais pesados e os seus efeitos em organismos marinhos. Portanto, este tema é um tema que me é muito caro, e o que é que me despertou a atenção para isto? Foi precisamente um almoço que tive em minha casa, um almoço de amigos, e onde vi um amigo que já não vi há uns meses, e achei-o com um aspecto tão excelente, que lhe perguntei o que é que se passa, o que é que se passa contigo, porque tu realmente estás fantástico. E ele então disse-me, olha, anda a fazer um tratamento para eliminar metais pesados.
E pronto, e então puxou a conversa e acabou por me convidar para o seu grupo. E pronto, e daí tudo se desenrolou e, sem dúvida nenhuma, a nossa conversa foi no sentido de dar a conhecer um bocadinho o que é este tema, que vamos abrir só um bocadinho, porque este tema é muito complicado, é muito vasto, mas vamos tentar passar uma mensagem simples, mas que as pessoas fiquem a entender o problema grave que representa a intoxicação por metais pesados. Ok, muito bem. Então, eu vou-lhe dar a palavra e vou aqui pôr aqui os seus slides que fez, que estão espetaculares, que eu já vi, né? Já falámos um bocadinho sobre eles. Está mesmo muito giro e as pessoas vão poder também ouvir e estar a ver ao mesmo tempo para entender melhor, que é fantástico, não é? E então siga a sua linha de raciocínio. Eventualmente, se eu quiser interromper só para fazer uma pergunta ou outra, para a doutora poder explicar, se calhar, numa linguagem mais simples, que eu sei que quem estuda estas coisas há uma tendência natural para falar de pormenores muito científicos, não é? Às vezes, e que torna um bocadinho complicado para nós normais, que não estudamos muito da área, né? Conseguir entender realmente o que é a gravidade da coisa, e então eu vou aqui colocar, ver se isto funciona aqui bem. Penso que sim. Deixa-me lá ver agora onde é que eu tenho que ir. Eu tenho que pedir aqui ajuda, porque eu com as tecnologias é uma coisa que não tem. Eu não consigo, é uma dificuldade sempre incrível aqui com as tecnologias para pôr isto em ordem. Eles estão a ver? Já estão a ver o coisa. Já estamos a ver o ecrã quase todo. Não sei porquê. Mas isso deve ser só clicar para pôr os slides. Pois, exatamente. Está tudo certo. Sim, está tudo ótimo. Ora bem. Então, vamos então começar por dar uma indicação sobre o que são os metais pesados. Ora, metais pesados, eles têm uma origem natural, praticamente estão na composição de muitas rochas, têm uma elevada reatividade química e o número atómico é sempre superior a 22. Através da tabela periódica nós conseguimos observar isto muito bem. Nós temos uma quantidade enorme de metais que estão dentro deste grupo dos metais pesados, mas uma grande parte deles também fazem parte do metabolismo do nosso organismo. Portanto, fazem parte de proteínas, enzimas, que são necessárias para o bom desenvolvimento e para o bom trabalho do nosso organismo, numa situação de saúde. De tal maneira que eu vou falar única e exclusivamente em 4 metais pesados, que estão aqui ao lado: o mercúrio, o arsénio, o chumbo e o cádmio, que são 4 metais pesados que não entram no nosso organismo. Portanto, o nosso organismo não precisa deles para nada, e quando eles lá entram é para trazer problemas. Portanto, eu vou-me só dedicar a eles. De qualquer das formas, os metais pesados têm uma fácil absorção por parte dos organismos vivos, têm uma particularidade muito interessante, que é serem bioacumuláveis, e estes 4 têm um elevado nível de toxicidade para qualquer ser vivo. Logicamente que aqueles metais pesados que nós precisamos de quantidades muito pequeninas, a que nós chamamos os micronutrientes, quando ultrapassam determinadas concentrações, também têm um nível de toxicidade grave e também nos trazem alguns problemas de saúde. Mas vamos praticamente concentrar-nos nestes 4. Ok. Ora, então, um dos metais pesados é o chumbo. Este chumbo é um metal que pode-se considerar que tem mais utilização, mais antiga. Começou a ser utilizado nas tubulações da construção civil. Entram em muitas tintas
em tintas de indústria naval, tintas de parede, brinquedos. Eu alerto as pessoas para, por exemplo, muita atenção quando compram brinquedos para crianças que não tenham a certificação da CEE. Precisamente porquê? Precisamente por causa do chumbo nas tintas que pintam os brinquedos. Outra coisa que também é muito utilizada nas nossas casas é as louças de barro, que são vitrificadas. Há vitrificações que são feitas com chumbo. As senhoras que usam batons, temos aqui a cosmética, também com produtos onde são utilizados muito chumbo. Os cigarros também têm chumbo. Atenção aos fumadores. E nos alimentos nós temos o fígado dos animais que consumimos e os vegetais que são produzidos em terrenos que estejam com alguma contaminação de chumbo. Temos aqui outra situação que é outro metal, que é o arsénio. Este arsénio é um elemento que é considerado dos mais tóxicos do mundo e encontramos em grandes depósitos no mar e eles advêm de uma atividade vulcânica. Onde é que nós podemos encontrar nos nossos alimentos? No arroz e seus derivados, como por exemplo o leite de arroz, a farinha de arroz, os iogurtes de arroz, todos aqueles derivados do arroz. Como nós temos o arsénio encontrado, os maiores depósitos de arsénio são no mar, é natural que nós também encontremos muito arsénio nos mariscos e no peixe. Temos também café, alguns chás e, logicamente, quando temos água contaminada, acabamos por consumir essa água. Não nos podemos esquecer que a atividade vulcânica pode ser no mar, mas também pode ser atividade vulcânica na terra, e temos as cinzas e temos os vapores, temos os gases, temos muita coisa que sai da atividade vulcânica e que acaba por contaminar o meio ambiente. Temos aqui outro metal, que é o cádmio. Este cádmio, digamos que talvez seja dos elementos que está mais em contacto com o homem. É considerado um carcinogénico porque este atua precisamente nos sistemas enzimáticos, ou seja, é aqueles sistemas que são extremamente importantes dentro do nosso organismo, porque são eles que dão as ordens, são eles que levam as ordens às células, são eles que tiram uma série de, estão na base de toda a informação celular. E então, se vai inativar enzimas, logicamente que acaba por trazer alguns problemas a nível celular. Onde é que nós encontramos? Encontramos nas produções de pneus, voltamos outra vez aos pigmentos em tintas, baterias. Outra coisa aqui muito importante, que é a produção de plástico em geral. O cádmio está sempre presente, ou seja, quando nós guardamos os nossos alimentos nos tupperwares, estamos a correr um risco muito grande de ter uma contaminação de cádmio. E quando pegamos neste objeto de plástico e o metemos dentro do micro-ondas para fazer o aquecimento do alimento, então maior é o risco de contaminarmos o nosso alimento com cádmio. Temos aqui outra situação a nível dos cigarros. Estes, então, têm uma contaminação de cádmio ainda superior à contaminação de chumbo. Já viram? Quando fumam um cigarro, à parte de estarem a absorver chumbo, também estão a absorver cádmio. Já temos aqui 2 metais pesados.
Nos alimentos, voltamos a ter mariscos, peixe, alguns tipos de chá. Falamos sempre nos mariscos e nos peixes, porquê? Já vamos ver um bocadinho mais à frente a razão disto. Doutora, só uma pergunta, peço desculpa, só para eu também perceber um bocadinho melhor, e aqui os nossos telespectadores também. Falou do plástico. O plástico será todo o tipo de plástico? Por exemplo, aquela película de plástico que as pessoas usam para proteger a comida? Também tem o cádmio? Também. Esse é um problema. Também tem. Não há dúvidas nenhumas que o ideal é o vidro. Eu estou a falar nisto tudo, eu também sei estas coisas todas, mas aqui em casa também se usa plástico, atenção, porque isto ao fim e ao cabo, nós acabamos também por aderir um bocadinho a esta situação, porque é mais fácil, é mais prático, mas o que é certo é que quando nós começamos a pensar todos os problemas que envolvem determinadas utilizações que fazemos dentro das nossas casas, se calhar deveríamos pensar duas vezes e retroceder um bocadinho. Relativamente ao mercúrio, o mercúrio já foi retirado, e aliás já há muitos metais pesados que em muitas coisas são retiradas, não é? Quando se conhece o que é que acontece, o que é que faz, quais são os problemas que acarretam para a saúde, as autoridades vão limitando a sua utilização. E, por exemplo, eu estou recordada de quando era miúda, os nossos termómetros eram precisamente com mercúrio. E isto fez com que muitos miúdos brincassem com as bolinhas de mercúrio. As bolinhas, porque o mercúrio é o único metal que se apresenta em estado líquido, todos eles em estado sólido, este é o único que está em estado líquido, e tem umas particularidades muito engraçadas, e por isso dava para brincar, mas ele já foi retirado. Hoje já não existem termómetros com mercúrio, mas temos pilhas. E aqui eu apelo às pessoas, quando deitam fora as pilhas junto ao lixo, lembrem-se, as pilhas têm mercúrio e vão contaminar o meio ambiente. Temos lâmpadas também com mercúrio. Produção de inseticidas, fungicidas, bactericidas e fármacos. A produção das amálgamas dentárias, estão a ver aquilo que nós vulgarmente chamamos o chumbo dos dentes, é feito à base de mercúrio. Os filtros de ar-condicionado, cremes para clarear as peles. Portanto, temos aqui também uma utilização cosmética, também é feita com mercúrio. E, claro, temos aqui alguns alimentos, lá estão os peixes, os mariscos, açúcar. O açúcar porquê? Por causa do branqueamento do açúcar. A forma como ele é extraído da cana-do-açúcar, portanto, leva algum mercúrio. Vegetais, dos vegetais que eu me lembro, assim, o que tem mais mercúrio é o tomate, e logicamente cá temos outra vez a água quando ela está contaminada. Ora, contaminação. Isto é como tudo, nós temos contaminação atmosférica, solos, cursos de água, portanto rios e mares, e tudo vai acabar sempre ao mar. O mar é sempre o receptor final. Porquê? Porque quando chove, tudo aquilo que esteja no ar acaba por dissolver em água e vai para a terra, vai para os rios e vai para os mares. Tudo o que que vai na terra, quando há chuvas, há escorrências, escorre para os rios, dos rios vai para o mar. Ou seja, o mar é sempre o receptor final de todos os contaminantes ambientais. E, logicamente, que cá temos tudo aquilo que sejam os produtos químicos utilizados na agricultura, os produtos que foram utilizados, que sejam utilizados na indústria, que sejam resíduos da indústria, sejam resíduos, portanto, sólidos, sejam
resíduos aquosos, sejam resíduos, portanto, de gases, não é? Gases, poeiras, é tudo isso. Reparem que nós temos aqui no slide, temos tudo, temos a indústria, temos a agricultura, temos a incineração, porque muitos dos lixos, sejam eles urbanos, sejam industriais, acabam por ser incinerados. O que é que vai acontecer? Os gases são lançados para a atmosfera, as cinzas são lançadas para a atmosfera, os fumos são lançados para a atmosfera. Portanto, e aquilo depois vai, com as chuvas, vem tudo voltar à terra, vai tudo chegar ao final ao mar. E temos aqui também uma situação importante, que é a parte da mineração, e eu lembro-me aqui uma muito particular, que é a mineração, a prospecção de ouro, por exemplo na Amazónia, que está a matar literalmente uma grande parte dos indígenas da Amazónia. Porquê? Porque se está a utilizar o mercúrio para fazer a separação do ouro, porque o mercúrio liga-se muito bem com o ouro, e aquilo, as partículas de ouro são tão pequeninas que não se vêem, misturam-se com as pedrinhas e com as areias e com aquilo que é retirado do rio, mas ao ligar-se ao mercúrio, o mercúrio tem aquele brilho metálico, não é? E é facilmente, detecta-se melhor o mercúrio do que se detecta o ouro. E isso está a ser um problema muitíssimo grande, porque está a matar muitos índios da Amazónia. Uhum. Alguma pergunta? Sim. Se nós... Não é nada que eu não saiba, né? Mas se nós estamos a viver num meio ambiente em que temos no ar que respiramos metais pesados e outras toxinas, né? Já não é só os metais pesados, e outras, mas temos metais pesados e temos coisas que pomos na pele, a mesma coisa, coisas que conservamos a comida, a mesma coisa, a própria comida, seja do mar ou da terra, também traz metais pesados. Como é que nós ainda estamos vivos? Uma boa pergunta. Pois. Uma boa pergunta. Mas vamos lá ver, o nosso organismo, e não só, eu como costumo dizer, a natureza é muito perfeita. Uhum. E então há sempre os organismos têm sempre alguma capacidade de libertar, de deitar fora, de se reorganizar. Não é fácil, porque as agressões são muito grandes, não é fácil ele comportar-se e resistir a isto tudo, mas vai resistindo. Uhum. Ok, entendi. Nós temos aqui um bocadinho mais à frente, vamos falar também sobre a situação da parte da capacidade de resposta do organismo. Okay. Temos aqui os metais pesados, como é que eles são absorvidos? Nós já vimos que eles encontram-se numa série de alimentos, que se encontram na água, que se encontram no ar, que se encontram na terra. Ora, então como é que eles chegam até nós? Ora, a absorção dos metais pesados por parte dos organismos pode ser feita de uma forma direta ou de uma forma indireta. A forma direta, como o próprio nome indica, é absorver a substância diretamente do meio ambiente, seja ele água, solo ou sedimento. Portanto, as substâncias, aqui os metais pesados já estão incorporados no solo e o organismo vai lá buscá-los. Uhum. Quais são estes organismos? As plantas, que são os produtores. São eles que vão buscar os sais minerais, vão buscar a água e que, juntamente com o solo e a clorofila, não é? Conseguem transformar tudo aquilo em energia. Portanto, estes são, sem dúvida nenhuma, a forma direta de absorção dos metais pesados. A forma indireta são todos aqueles que se alimentam uns dos outros. Portanto, é o consumidor primário que se alimenta de um produtor e um consumidor secundário que se alimenta de um consumidor primário.
e logicamente que o consumidor secundário é secundário em determinadas alturas, é primário noutras, é terciário noutras, tudo depende dos níveis que se vai alimentando, não é? Então, doutora, só para tentarmos perceber aqui de uma forma mais simples, aquilo que está a dizer, por exemplo, uma planta que está a levar água contaminada diretamente e o solo está contaminado diretamente, e além disso o produtor ainda mete pesticidas que também têm mais metais pesados, né, pelo que eu percebi, né? A planta recolhe esses metais pesados. Exatamente. Depois, vamos supor, um porco come essa planta. Já é indireto, né? E depois nós comemos o porco. Também são indiretos. Isso tudo passa para nós. E quem diz o porco diz o peixe no mar, né? A mesma coisa. Exatamente. Vamos avançar. Passa tudo para nós. Exatamente. E passa como? Através disto, da bioacumulação. Ora bem, isto voltamos a falar nos metais pesados, mas atenção, a bioacumulação não se fica pelos metais pesados. Há outras substâncias que também são bioacumuláveis. Ora, o que é que isto quer dizer? O que é que este palavrão quer dizer? Bioacumulação. Quer dizer que é um processo de assimilação e retenção de substâncias químicas provenientes do ambiente pelos organismos. Reparem no boneco que está aí. Eu tenho aqui a água, que tem toxinas, tem metais pesados e tem agrotóxicos. Entretanto, isto está tudo espalhadinho dentro da água. Entretanto, vêm umas plantinhas que neste caso podem ser umas microalgas, não é? E a microalga vai utilizar, vai estar no meio da água, ela utiliza a água para se poder alimentar, utiliza sais minerais, e nestes sais minerais acaba por ir os metais pesados, acaba por ir os agrotóxicos, acaba por ir toxinas, acaba por ir essas coisas todas. Portanto, ela acaba por ter dentro do seu organismo estes tóxicos todos, não é? Entretanto, vem o zooplâncton. Eu meti este coisa que era para pôr aqui mais cadeias, mais níveis tróficos, que é para vocês verem que isto vai passando de um para o outro. Vem o zooplâncton, por exemplo, vem um crustáceozinho pequenino e vai comer, por exemplo, uma partículazinha de clorela. Você conhece a clorela, né? Clorela é uma... Adoro, sei que é uma das algas, é um super alimento, é considerado, né? Exatamente. Porque é muito completo e tem muita clorofila, tem uma série de coisas que é bom, né? Se não tiver contaminado, é bom se não tiver contaminado. Exatamente. Ora, então temos um crustáceozinho pequenino ou um peixinho bebê que acabou de nascer, que também faz parte do zooplâncton e que acabou por comer a clorela. Ora, a clorela que estava contaminada, o contaminante vai passar todo para dentro desse peixinho ou desse crustáceozinho pequenino. Portanto, passa tudo lá para dentro. E ali fica. Ele vai comendo mais clorela e vai absorvendo mais tóxicos. E vai acumulando. Entretanto, vem um peixinho pequenino, aí uma sardinha, e que vai comer o zooplâncton. E come aqui um crustáceozinho aqui, come um peixinho ali, e mais outro crustáceo do outro lado, e até pode comer, sei lá, uma ameijoazinha, e por aí adiante, e está tudo contaminado, e aquilo vai, e o contaminante vai passando de um para o outro. E agora o Nuno pode me perguntar assim, então, mas ele não elimina nada? Então, doutora, e ele não elimina nada? Ele não elimina nada? Claro que não. Quando nós estamos a falar em metais pesados, não elimina nada. Quando estamos a falar em toxinas, em alguns agrotóxicos, o organismo tem alguma capacidade de eliminar alguma coisa. Mas quando falamos em metais pesados e quando falamos em chumbo, mercúrio, cádmio,
e arsénio, o organismo não tem mesmo condições de eliminar. E então, e veio uns peixinhos maiores, e veio outros peixinhos maiores, e por fim lá temos o homenzinho com a caninha de pesca, e que vai absorvendo aquilo tudo. A sorte aqui dos nós algarvios, porque eu sou algarvia, né? Eu esqueci-me de dizer isso, mas eu sou algarvia, a nossa sorte é que nós comemos muitos peixinhos pelágicos, daqueles peixinhos que andam à tona d'água, e que é a sardinha, o carapau, a cavala. São peixes pequeninos, são peixes que têm uma duração de vida na ordem dos 2, 3 anos, no máximo, e a sua capacidade de retenção acaba por ser muito pequena, porque dura pouco tempo. Mas se eu comer um atum, e quando falamos em atum, já estamos a falar num animal que pode durar 20 anos, 25 anos, 30 anos, aqueles atuns, aqueles senhores atuns, e estão a ver, são 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, a acumular metais pesados sempre que se alimenta, porque a maior parte do peixe está contaminado. Eu, quando no meu seio familiar e no seio dos meus amigos, já houve muita gente que já me ouviu dizer isto, que é o seguinte: se fizessem análises à quantidade de metais pesados que existem na maior parte do pescado que nós consumimos, a pesca seria muito provavelmente interditada. E isto é muito complicado, porque... Aliás, pelo que eu estou a perceber, doutora, peço desculpa estar a interromper, mas pelo que eu estou a perceber, se eles fizessem análises não só ao pescado, mas também à terra e às plantas, se calhar não podíamos era comer nada. Sim, muito provavelmente a gente não podia comer muita coisa, mas como eu atrás disse que o mar é o receptor final de tudo, é onde está a maior toxicidade. E quanto maior, eu estou a perceber, doutora, deixe-me só ver se eu estou a perceber bem. Quanto maior o tempo de vida do ser vivo, né, ou do animal, maior é a acumulação de toxinas e metais pesados, é isso? É isso mesmo. Ou seja, se nós quisermos comer alguma coisa do mar, devemos comer os mais pequeninos, não é? É isso? Exatamente. Porque tem menos toxinas, tem menos tempo de vida. Tem menos metais pesados. Será isso? Exatamente. Está num nível, porque, repare, a transferência destes metais pesados e destas toxinas e destas coisas fazem-se de nível trófico para nível trófico. E à medida que eles vão subindo de nível trófico, eles vão aumentando as suas concentrações. Logo, se eu comer ou se eu me alimentar em níveis tróficos mais baixos, a concentração de contaminação é menor. Se eu me alimentar em níveis tróficos mais acima, a quantidade de metais pesados é substancialmente maior. Certo? Entendido. Por isso, isto agora, para finalizar, eu tenho aqui, por exemplo, um telemóvel que tem muitos metais pesados, porque tem aquelas tecnologias todas dos condutores e aquelas coisas. A gente, quando abre um telemóvel, aquilo é uma... E a própria bateria do telemóvel, não é? Tudo. Quando o telemóvel se escangalha e que vai para a lixeira, pois tem aqueles metais todos que acabam por entrar na terra. Vem a plantinha e acaba por comer, vem um peixinho maior, vem outro peixinho, até que acaba tudo num caixãozinho. Porque a morte, ao fim e ao cabo, quando o organismo acaba por atingir um nível de concentração letal, a única solução é a morte. Não há mais nenhuma.
Então, doutora, só para tentar também aqui perceber um bocadinho melhor, e aqui os telespectadores também, esta bioacumulação, portanto, isto, nós, à medida que vamos envelhecendo, nós vivemos em média, sei lá, 80 anos, ou 90, ou por aí, temos capacidade de viver 120, né? Mas com tanto lixo fica difícil. Mas, à medida que nós vamos acumulando cada vez mais, se o corpo não tem capacidade de expulsar, isso significa que vai provocando estragos, vai provocando alguns estragos nas nossas células, ou alguma coisa assim do género? Claro. Pode, e inclusivamente pode levar ao envenenamento. Porque as substâncias bioacumuladas não são biodegradadas. Ora bem, vamos lá ver. Eu quando como qualquer coisa, aquilo que eu como entra dentro do processo de digestão, não é? E ao fim e ao cabo acaba por ser biodegradável, não é? Tudo aquilo que entra dentro do meu organismo vai ser degradado. E vai umas coisas, há determinadas coisas que vão ser assimiladas pelo organismo, há outras coisas que vão ser eliminadas, não é? Quando eu ingiro qualquer coisa que o meu organismo não precisa e que ele não consegue degradar, o que é que ele faz? Em situação normal, ele elimina, certo? Agora, quando nós falamos em metais pesados, ele não consegue degradar, ele não consegue sintetizar, ele não consegue transformar em coisa nenhuma, mas também não consegue eliminar. E então, o que é que vai acontecer? Vai ficar concentrado dentro dos nossos tecidos. Vai ficar concentrado no rim, vai ficar concentrado nos pulmões, tudo e depois depende da forma como ele entra, se é ingerido, se é respirado, e conforme o tipo de metal pesado que é, porque eles têm e depois especificidades conforme o metal, assim têm determinados órgãos onde eles se alojam e coisas, porque o nosso organismo é tão perfeito que ele tem a possibilidade de criar proteínas para se ligarem ao metal. Só que essas proteínas não conseguem eliminar. E então vão ter que ficar acumuladas, alguns, portanto, num órgão, ou no cérebro, ou nos rins, ou no fígado, ou no sistema nervoso central ou periférico. Pronto, eles vão se alojar em algum sítio, mas vão ficar lá. Doutora, agora eu sei que não é a sua área, a saúde, mas será possível que uma das causas de nós termos tantas doenças degenerativas hoje em dia, cada vez mais, será possível que tenha a ver com esta bioacumulação de toxinas? Tem a ver, porque inclusivamente, quer dizer, à parte de ir influenciar determinados órgãos, e como nós vimos atrás, ele ia também, por exemplo, o cádmio influencia todo o sistema enzimático, mas eles entram, os metais pesados entram em muita coisa, prejudicam muitos órgãos, mas também há uma situação que também é muito importante, é que se eu falar em ADN, eu acho que hoje em dia praticamente é uma palavra que está disseminada, portanto o ADN das células é, ao fim e ao cabo, é onde está toda a informação da célula para que ela se possa reproduzir, para que ela possa desenvolver todos os seus sintomas vitais. Porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, é que o nosso organismo é constituído por bilhões de células. Mas a célula é nada mais, nada menos que uma aproximação daquilo que nós somos como um todo do organismo. Porquê? Porque nós respiramos, nós reproduzimos,
nós alimentamos-nos, não é? E as células fazem isto também. Também respiram, também se alimentam e também se reproduzem. E o ADN é precisamente o centro de toda esta informação para que a célula possa fazer tudo isto. E se o ADN é alterado por qualquer razão, por uma enzima ou por uma ordem de uma proteína, porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, é que tudo dentro do nosso organismo se faz através de processos bioquímicos, portanto, química ligada à biologia. Uhum. Estes processos que são altamente complexos, se houver uma falha qualquer, por mais pequenina que seja, vai alterar completamente tudo aquilo que é o desenvolvimento normal de determinado processo. Então, se eu tiver uma alteração de ADN, eu começo a ter, por exemplo, células cancerosas, eu posso ter doenças que são transmitidas aos meus filhos, eu sei lá. Pode-se ter 1001 coisas complicadas. Uhum. Entendi. O nosso corpo tem trilhões de células, aliás, são muitas, né? E pelo que eu estou a perceber, este excesso de toxicidade, né, pelos metais pesados, etc., tem a capacidade de influenciar este processo natural da célula, né? A célula nasce, faz as funções delas, tem um período de vida e depois suicida-se com um processo chamado apoptose e dá lugar a uma célula nova. Uhum. Se a célula tiver interferência neste processo... A célula filha já não vai ser igual à célula mãe. A célula vai nascer defeituosa. Exatamente. A e isto depois entra-se numa cascata de reprodução celular cada vez mais defeituosa. Exatamente. E dizem os estudos científicos, pelo menos os que eu já vi, que, relacionados com o cancro, por exemplo, que em todos os cancros, se for fazer uma investigação aos metais pesados, estão sempre lá. Estão sempre lá, exatamente. Estão sempre lá. E pronto, e agora eu consegui perceber realmente o processo, uma das causas, né, que afeta realmente as membranas das células, ou o núcleo, deve ser as membranas da célula, né? Afeta especificamente... o ADN está no núcleo da célula. No núcleo. Exatamente. Portanto, isto é afetado pelo excesso de toxicidade e depois esta reprodução celular... É normal. É anormal. É anormal. Exatamente. E depois é mais ou menos como aquela situação que se costuma dizer de uma maçã podre num cesto, não é? Está uma maçã podre no cesto e vai apodrecendo as outras que estão à volta também, não é? Exatamente. Isto é uma das coisas que acontece a nível celular. As células cancerosas têm depois uma capacidade de reprodução muito maior do que uma célula normal. Pois eu sei, não recebem oxigênio, né? E alimentam-se de glicose e reproduzem-se de forma muito mais rápida. Mais rápida. E por isso é que às vezes a pessoa está saudável hoje e daqui a 2 meses vai fazer um exame e aparece lá uma coisa qualquer, né? Exatamente. Parece que estava saudável, na realidade já havia lá muito lixo acumulado. Sim, sim. Exatamente. Ora bem, então... aquilo que nós dizemos que o cancro é silencioso, cá está, os metais pesados são um veneno silencioso, porque apresentam-se em pequenas quantidades na maioria dos nossos alimentos, e então eles vão entrando, porque são pequenas quantidades, mas o que é certo é que muitas pequenas quantidades juntas fazem muita coisa. Se nós fôssemos absorvendo estas pequenas quantidades e se fôssemos eliminando à mesma velocidade que as absorvíamos, claro que o organismo se ressentia, mas não havia assim grandes problemas. O problema é que nós vamos absorvendo e eles vão ficando. E vamos absorvendo e eles vão ficando. E vão se acumulando e cada vez mais.
Então, vamos aqui, pois é a mesma situação, portanto, eles acabam por interagir com proteínas e com as enzimas, formam compostos que agridem rapidamente as moléculas orgânicas, comprometendo completamente toda a sua função destas proteínas e destas enzimas, por exemplo, mas há muitas mais. Mais, portanto, complexos biológicos, não é? Para piorar, como não são metabolizados, não é metalizados, é metabolizados, isto houve aqui uma tornam-se num veneno silencioso que permanece indefinidamente, acabando por pôr um risco em a nossa vida e, inclusivamente, em determinadas situações, pode levar à morte. Porque eu estou a falar aqui numa situação normal, em que as pessoas têm, digamos que o contacto com o metal pesado em situação meramente normal, portanto, através da alimentação ou através de algumas coisas que utilizem no seu dia-a-dia, né? Como os batons, como o cigarro, como essas coisas. Eu não estou a falar aqui situações de indivíduos que fazem da sua vida profissional ou que têm a sua vida profissional ligada a estes riscos, porque há pessoas que trabalham diretamente com estes metais, não é? Ou porque trabalham em empresas, em fábricas, ou porque trabalham na mineração, ou porque trabalham em muitas coisas, onde têm um risco substancialmente maior de envenenamento por metais pesados. Ou por aquilo que respiram, ou até, inclusivamente, até através da pele, não é? Doutora, deixe-me só, já agora que falou nisso, agora lembrei-me de uma situação que aconteceu na semana passada. Houve um senhor que está com muitas inflamações no corpo e que me veio pedir ajuda. E eu fiz-lhe meia dúzia de perguntas sobre alimentação, etc., para tentar ajudá-lo, e até que chegámos à parte da profissão. E ele disse-me que desde que trabalhava na fábrica de baterias, que estava muito pior. E trabalha lá há meses só. Trabalha há muito pouco tempo lá. Uma fábrica de baterias. Estava muito pior. Estava muito pior de tudo. De inflamações, de tudo. E eu associei logo, né? Baterias, metais pesados. Ou seja, ele está diariamente, 8 horas por dia, em contacto direto, perto de baterias. E o nosso corpo absorve assim tanto, pelos vistos, parece que sim, não é? Absorve, o nosso corpo absorve bastante. Há uma coisa, eu por acaso também, aqui há uns anos atrás, fiz uma pós-graduação em Higiene e Segurança no Trabalho, e uma das coisas que tive a oportunidade de ver, porque fiz algum trabalho nessa área, foi que muita gente trabalha e não utiliza equipamentos de proteção individual. E os equipamentos de proteção individual são fundamentais em determinadas profissões. Aliás, eles são necessários sempre, porque se existem equipamentos de proteção individual para desenvolver determinada atividade, é porque ele é necessário. E a maior parte das pessoas não utilizam. Por exemplo, um pintor de automóveis, por exemplo, deve usar um fato completo, não é? Para proteger, e uma máscara para não respirar. Deve usar as máscaras, deve usar muita coisa. Um fato completo para que não haja nada em contacto com a pele, não é? E uma máscara, para não haver respiração, porque a tinta é uma das coisas que é altamente tóxica. E também tem os tais metais pesados, não é? Além de outras coisas tóxicas, também tem metais pesados, pelos vistos, não é? Porque os metais pesados também podem se apresentar no estado gasoso, não é? Sim. E isto acontece em muitas profissões que as pessoas pura e simplesmente não utilizam, não querem saber. É muito mais fácil porque a utilização de luvas, a utilização de máscaras, a utilização de determinados equipamentos estorvam, né? O trabalho. Quer dizer, é muito mais fácil trabalhar sem nada disso.
mas e depois acaba por haver complicação. O que está aí no slide, acaba por haver intoxicação, o que acaba por haver mais rápida, né? Porque na realidade nós já temos tanta toxina no nosso meio ambiente que se não nos protegermos de alguma maneira, não vamos viver muito tempo, né? Porque claro, o corpo não tem capacidade de lidar com tanto lixo, né? O envenenamento do meio ambiente está a caminhar a uma velocidade muitíssimo grande. Isto é alucinante, não é? Pois, estou a perceber. É mesmo assim. Ora, os sintomas de intoxicação são muito variados. Eu inicialmente ainda pensei em fazer aqui uma listagem, mas depois pensei, bem, isto acaba por ser exaustivo. Eu posso depois fazer uma listagem de problemas de saúde e colocar no grupo. No grupo. Provocados por chumbo, por arsénico. Agora, uma das coisas a gente já sabe é que dos sistemas mais sensíveis a esta contaminação é sem dúvida nenhuma o sistema nervoso, seja central, seja periférico. O central é o cérebro, o periférico é parte da coisa da espinal medula para o resto do corpo, não é? O sistema gastrointestinal, porquê? Porque lá está, quando a gente come, quando a gente ingere, logicamente há dois aparelhos que sofrem sempre muito, que é o estômago e é o intestino. Sim. Temos o cardiovascular, o coração sofre bastante com isto também. O sistema renal, muito. Porquê? Porque o sistema renal o rim é o nosso filtro, né? Claro. E o sistema hematopoético, que é um nome muito esquisito, mas é o sistema que faz a produção das células sanguíneas. Exatamente. As células sanguíneas também, se acabam por sofrer algum efeito dos metais pesados, acabam por sair anormais. E eu estou-me aqui a lembrar, por exemplo, de um grande problema deste sistema, é precisamente, ou melhor, uma consequência de um problema grave neste sistema é precisamente não é as anemias, é as... agora não me vem a... Leucemias, exatamente, as leucemias. A leucemia é uma consequência gravíssima, não é? Do mau funcionamento deste sistema. Desse sistema do nosso corpo. Ora bem, então vamos entrar, falamos em tanta coisa mal, falámos tantas desgraças. Exatamente. Vamos falar então de alguma coisa boa. De alguma coisa que nos possa ajudar, não é? Exatamente. E foi precisamente estas zeolitas que foi o ring the bell que me apareceu aqui na minha... que me despertou toda a atenção para poder estar aqui hoje, não é? Mesmo assim. Ora bem, então o que é isto das zeolitas? As zeolitas há imensas, diferentes, bastantes diferentes, mas no entanto todas elas são um mineral cristalino, puro, natural e que é extraído de rochas vulcânicas. Todas elas são aluminosilicatos, eles são porosos. Isto é um nome esquisito, mas já vão ver que não é assim tão complicado. Estas zeolitas são porosas, têm uma estrutura cristalina tridimensional que forma poros de tamanho uniforme. Portanto, os poros são todos iguais. Se repararem aqui portanto, no lado esquerdo, está um esquema que é uma estrutura química da zeolita, em que é feita por camadas
e ela tem poros, e estes poros, portanto, atribuem uma característica muito interessante à zeolita que lhe dão o nome de peneira molecular. Ou seja, as zeolitas são peneiras moleculares. Peneiram as moléculas e conseguem peneirar partículas, moléculas que têm um diâmetro muito, muito inferior aos seus poros. Portanto, nós estamos a falar de coisas muito, 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 muito pequenininhas, substâncias microscópicas. Que é mesmo. Estas estruturas são microscópicas. Isto só consegue ser visto ao microscópio eletrónico. Nem sequer o microscópio óptico consegue observar estas estruturas. Temos aqui um esquema tridimensional, precisamente para mostrar esta estrutura da zeolita. Portanto, ela é formada por tetraedros de alumínio e de sílica. Portanto, aqui o TO4, não é T04, é TO4. O T pode ser substituído por um átomo de alumínio ou pode ser substituído por um átomo de silício. O O é o oxigênio e o 4 quer dizer que nós temos um átomo de alumínio ou um átomo de silício ligado a 4 átomos de oxigênio. E isto está em camadas de uma camada de coisa de silício, uma camada de alumínio, uma camada de silício, uma camada de alumínio. E estes tetraedros são muito interessantes porque as zeolitas são carregados, o que não é normal, porque todos os minerais são neutros, eletricamente são neutros, mas as zeolitas são carregados negativamente. São as únicas. Mas, para termos uma estrutura mais ou menos estável, então quer dizer que nestes poros nós vamos ter cationes, ou seja, íons positivos de sódio, cálcio ou potássio para tratar disto de uma forma neutra, não é? Para que a estrutura fique neutra. Porque é assim que tem que ser. Então doutora, peço desculpa só de estar a interromper. Assim, numa linguagem mais simples, para o cidadão comum conseguir perceber, os metais pesados têm uma carga energética positiva. Exatamente. E as zeolitas é uma carga negativa. Exatamente. Ou seja, e depois no nosso corpo isso faz tipo neutraliza? Como é que isso funciona dentro do nosso corpo? Neutraliza o metal? Arrasta-o para fora? Como é que é mais ou menos uma linguagem mais simples? O que é que acontece realmente no nosso corpo? O que é que acontece? Isto é muito interessante. Estão a ver o esquema? Sim. O esquema é o esquema de uma zeolita. Sim. Há aqui uma coisa que é importante. Nós temos, para a eliminação de metais pesados, nós temos uma zeolita específica. Sim. Tem melhores condições, que é a clinoptilolite. É esta zeolite que nos interessa, porque é esta que, ao fim e ao cabo, faz a eliminação do metal pesado. A eliminação do metal pesado é muito simples. É troca por troca. Porque, como eu disse há bocado, a estrutura por natureza é negativa. Mas o que é certo é que ela, quando vai fazer este trabalho de eliminação de metais pesados, ela é hidratada com determinados elementos. E estes elementos é o cálcio, o potássio, o sódio, o magnésio também pode entrar aqui. E isto vai criar
vai fazer com que a estrutura, a nível microscópico, assuma a forma de uma gaiola cúbica esponjosa. Esponjosa porquê? Porque vai absorver. Vai absorver, exatamente, ele vai absorver o metal. O metal, que são estes que estão aqui a vermelho, são estas bolinhas vermelhas. Sim. Isto, esta zeolite elimina metais pesados, mas não só, também elimina algumas toxinas e alguns produtos... Pesticidas, herbicidas, assim, sim. Exatamente. Também elimina isso. E isto faz de uma forma muito simples. A zeolite liga-se ao potássio e ao sódio e ao cálcio, por exemplo, que é os que temos aqui, com ligações muito fraquinhas. São ligações mesmo muito fracas, que se partem com a maior das facilidades. E quando passa assim ao pé e que entra nesta gaiola esponjosa, entra um metal pesado, por exemplo, entra um átomo de cádmio, ou melhor, um íon de cádmio, que não é, aqui não estamos a falar em átomos, estamos a falar em íons. O que a zeolite faz? Diz assim, está aqui um íon que eu gosto muito mais dele do que eu gosto do cálcio. Então eu vou largar o cálcio, ou vou largar o potássio, ou vou largar o sódio e vou sequestrar, que é mesmo assim, essa é a palavra correta a nível químico, é sequestrar um íon metálico. Porquê? É um sequestro, porquê? Porque ele agarra com uma garra de tal maneira forte, as ligações são de tal maneira fortes que não há nada que as consiga partir. E então temos aqui a forma fantástica de retirar estes íons metálicos do nosso organismo, com a compensação que ainda a zeolita nos dá, nos dá grátis, não é? Íons cálcio, magnésio, potássio, sódio, que nós precisamos para as nossas funções vitais. Ok. E é então temos a capacidade de absorção, que é seletiva, que é absolutamente fabulosa nesta zeolite clinoptilolite. Tem um nome muito esquisito. É um nome muito esquisito, mas existem milhares de estudos sobre isto. Científicos já viram. Muitos. Isto é bastante estudado já, sei lá, há 40 anos, se calhar, por aí, não é? Como deve calcular, eu não tinha o mínimo conhecimento sobre isto, sobre zeolites. Eu fui pesquisar porque eu quando me meto em alguma coisa eu tenho que ir até ao fim da questão para perceber o que é isto, não é? É mesmo assim. E fui procurar, e inicialmente os estudos com a zeolite era para fazerem tratamentos de águas, para eliminarem a dureza da água. Sim. Portanto, fazerem estas trocas, eliminando aqueles elementos que produzem a dureza da água. Entretanto, depois já vai havendo outros estudos, mas isto não tem muitos anos. No entanto, eu acabei por saber hoje que não me lembro exatamente aonde, porque foi assim um visionamento muito rápido, mas há uma população qualquer, não me lembro aonde, não sei se é do Cáucaso, se o que é, que comem zeolite. Alimentam-se com zeolite, e isto é uma questão cultural, portanto isto já vem de há muitos anos, que eles fazem porque têm ali ao pé, e já viram que se calhar a zeolite depois tem umas grandes capacidades medicinais, e o que é certo é que eles o utilizam. Sim. Na realidade, quando se fala de medicina ou de ciência, nós não podemos falar sequer que faz bem a isto ou cura aquilo.
Na realidade não se pode dizer isto. As únicas pessoas que podem dizer isso é uma indústria que tem poder para isso. Claro, claro. Nós, cidadãos normais, não podemos dizer isso dessa maneira. Aquilo que nós podemos dizer é que, realmente, se o processo funciona aqui, como a doutora explicou, e muito bem, que eu já tinha visto, explicado pelo cientista, que é a maior autoridade no zeolite a nível mundial, que produz o produto que eu uso, né, para eliminar os metais pesados, eu já o tinha ouvido falar, a explicar exatamente o que a doutora explicou. Só que como aquilo é em inglês e tem muitos termos, os cientistas falam muitos termos cientistas, né, técnicos, havia parte da explicação que eu não entendia muito bem. Agora, aquilo que eu via era, as pessoas usavam aquilo e estavam todas as pessoas a ficar menos inflamadas, com menos dores, as doenças melhor, a desaparecer, os sintomas a desaparecer, a pele com melhor aspecto, tal e qual como a doutora viu no seu amigo, né? Exatamente, exatamente. Ele entra pela casa e olhou para ele e viu que realmente ele estava diferente. Reparou logo só pelo aspecto dele, né? Que havia alguma coisa de diferente. Pronto, na realidade não há nada como a gente experimentar, né? Mas sabendo, agora percebendo esta explicação, eu já percebi, portanto, que funciona, tem tudo a ver com esta troca energética, né? De iões e dessas coisas. A minha preocupação, que é a preocupação, quer dizer, não é minha, já foi, mas já não é, porque eu já falei consigo e já falei com outras pessoas, mas a preocupação de algumas pessoas é, se nós temos minerais no corpo, que em excesso também são considerados metais pesados. Não existe o perigo, se nós quisermos usar o zeolite, por exemplo, diariamente, não existe o perigo do zeolite retirar algum mineral que nos faça falta? Olha, eu vou-lhe só dar um exemplo. Um metal pesado que é extremamente importante no nosso organismo é o ferro. Sim. Porque o ferro faz parte da hemoglobina. É um dos componentes da hemoglobina. Certo. Portanto, a hemoglobina do sangue. É importantíssimo. Mas o ferro, quando está em quantidades, em concentrações superiores àquela que o organismo requer, também se torna tóxico, não é? Exatamente. Então vamos ver isto. Nós tomamos a zeolite e porque é que a zeolite não vai buscar, não vai agarrar ferro? Por uma razão muito simples, porque o ferro está nos compostos químicos, não é? Portanto, está quimicamente ligado a outras substâncias para formar a hemoglobina. Portanto, ele está ocupado, não é? Ele está ocupado, ou seja, só no caso de haver em excesso... Exatamente. Se eles estiverem em excesso, portanto, já não faz... Ou desocupado, né? Ou desocupado, né? Só para dizer ferro desocupado, ok? Desocupado, então aí a zeolite agarra e leva com ela. Isso é ótimo porque existem alguns minerais que nós precisamos em pequeninas quantidades, não é? Mas que se houver excesso deles, pode ser tóxico. Então, são metais, não são minerais. Estamos a falar de metais, Nuno. Metais, não é minerais. Os minerais, a zeolite não captura minerais. Sim, mas alguns minerais são metais. São metálicos, não é? Os minerais não são metálicos, ou pelo menos a maior parte deles. Vamos chamar as coisas pelos nomes corretos. Pois, isto agora, em termos científicos, é capaz de estar errado, não é? Mas tudo bem. Mas são metálicos, não é? O ferro, o selênio, o magnésio não são metálicos? Não. Não? Ok. Desculpa, o magnésio é um metal, é sim, senhora. Então não há o perigo, é aí que eu quero chegar, e na realidade. Há ou não há perigo do zeolite retirar magnésio que me pode fazer falta? Só se estiver desocupado, é isso? A zeolite não retira metais que estejam ocupados. Só retira os metais que estão desocupados, ou seja, aqueles que estão em excesso.
Porque Ok. eles estiverem ocupados, estão dentro dos seus compostos orgânicos que são necessários ao organismo, que fazem parte de enzimas, que fazem parte de proteínas, que fazem parte sei lá, de ácidos gordos, que é necessário, não é? Nós temos uma série de compostos bioquímicos que são necessários ao nosso organismo. Ok. E todos estes compostos são compostos químicos, são compostos formados por oxigênio, por água, por oxigênio, hidrogênio, carbono, magnésio, sódio, potássio, cobalto, em pequenas quantidades, alguns, outros em maiores quantidades, portanto, desde que eles estejam nas suas estruturas Ocupados, não há perigo. Dentro dessas estruturas estão ocupados, eles estão a fazer a sua função. Não é? Agora, quando começa a haver demasiado, eles não estão a fazer função nenhuma, portanto, eles não estão ligados a nenhuma substância, não formam nenhum composto que seja necessário. Então, se estão desocupados, estão ali a mais. Se estão a mais, a zeolite captura-os e leva-os com ela. Ok, resumindo e concluindo e pondo tudo no saco, não há perigo nenhum de tomar o zeolite com medo que tire coisas que nos façam falta. Não, é sim. Isso? Não, senhor. Okay. Isso é que interessa. Podemos concluir que a zeolite é, sem dúvida nenhuma, um desintoxicante importante para o corpo humano. Ok, então agora só para terminarmos, visto que existem soluções de zeolite, que é uma rocha triturada em pó, mais ou menos, né? Que se vende mesmo em pó, também se vende em cápsulas, tipo suplemento, né? Que a gente engole. E depois nós temos uma zeolite, que é o mesmo, mas numa solução de nanopartículas. E pelo seu entendimento... Qual é a diferença entre um e outro, não? Sim, eu quero saber na prática, dentro do nosso corpo, qual é que é a diferença? Porque é uma pergunta que também já me fizeram, eu por acaso sei responder, mas explicado por uma pessoa que quimicamente e biologicamente percebe um bocadinho mais do que eu gostava que explicasse assim de uma forma simples o que é que, se eu tomar em pó, o que é que faz na prática, se eu tomar uma solução de nanopartículas que nós temos, que é o que eu uso, o que é que pode ter de benefícios extra? Ora bem, aqui o que temos é simplesmente o tamanho da substância. O tamanho da substância, o pó, sei lá, o que podemos ter é um grão de pó pode ter quê? Pode ter meio milímetro de tamanho. Se calhar um bocadinho mais pequenino, mas não muito, certo? Portanto, mas temos aqui, vá lá, podemos dizer que tem meio milímetro. Sim. Um milímetro é uma coisinha muito pequenina. Sim, só em termos de exemplo, só para nós percebermos. Quando estamos a falar em nanopartículas, quer dizer que temos 1 milímetro e vamos pôr 9 zeros atrás do 1 do milímetro. E vamos ter 0, 0,0000000 zeros e o 1. E Ou seja, é qualquer coisa de... Eu não consigo ver. Nem um microscópio normal, né? Tem que ser mesmo um daqueles... Eu não consigo ver, portanto, tem que ser microscópio eletrónico. Portanto, nós não conseguimos ver o tamanho desta partícula. E faz toda a diferença da forma como ele é assimilado quando nós... a assimilação faz-se no intestino, né? No intestino delgado. Ora, quando eu tomo um pó, ele é digerido, não sei exatamente como é que se processa esta digestão, mas vamos supor que ela praticamente quase que não entra, não passa do intestino para dentro do organismo.
né? Portanto, Porque é muito grande, não é? é muito grande, exatamente. Não consegue passar. E então ela acaba por atuar apenas no trato digestivo. Mas, que é bem bom porque é lá que está a grande parte da porcaria acumulada também, não é? exatamente. E é onde começa a nossa saúde, é no nosso intestino. Exatamente. Agora, só que há uma coisa, nós também temos muitos metais pesados ao nível celular, portanto, dentro da célula. E é aqui que a nanopartícula vai entrar, porque ele, ao ser absorvido, portanto, nós tomamos as nossas gotas, não é? É absorvido nós pomos debaixo da língua, é absorvido logo, rapidamente, nem sequer passa pelo sistema digestivo. Começa logo a ir para outros lados. É absorvido na mucosa da boca. Pronto. Exatamente, é muito rápida a absorção. Ok, pronto. Eu ainda estou à espera das minhas... Pois, eu sei, por isso é que eu expliquei. Eu até tivesse que fosse tomado, mas de qualquer das formas, mesmo que ele fosse tomado, sim, ao fim e ao cabo, nós se calhar também acabamos por engolir alguma parte, sim. Assim. Ele quando chega ao intestino, ele consegue passar através das microvilosidades, portanto, ele consegue passar com a linfa. Portanto, é a linfa. Devido ao tamanho, que ele é muito mais pequenino, já consegue passar pelos os minúsculos orifícios que nós temos. É corrido pelo sangue. E o mais importante é que quando chega às células, não é? Ele consegue penetrar através da membrana celular. A membrana celular das células é extremamente importante porque se fazem muitas trocas químicas. É muitíssimo complexo todo o trabalho que é efetuado e que é elaborado dentro da membrana celular. Eu não estou a falar dentro da célula, eu estou a falar da membrana celular. Uhum. É muito complexo, muito. Todas as reações químicas que se dão ali, porque isto, dentro do nosso organismo, tudo se faz com reações químicas. E é por isso que os metais pesados são muito complicados, porque eles são reativamente muito exigentes e são, têm uma reatividade muito grande. Uhum. E é por isso. São os grandes malandros, mas ainda bem que a natureza também é sábia e que também criou a solução, não é? Porque na realidade os geolitas é o resultado do contacto dos rios e mares com a lava vulcânica que forma essas rochas, que é uma das formas que o nosso planeta usa para se desintoxicar, a atmosfera. É através das eólitas. E ainda bem que existe isto para nos poder ajudar a limpar o lixo, né? Porque um corpo limpo vai sempre funcionar melhor. As células, se não tiverem lá o metal agarrado, todo o processo celular, como a doutora explicou muito bem, vai-se fazer de uma forma mais eficiente, não é? E vai funcionar melhor, que é a única coisa que nós podemos dizer às pessoas, que é um corpo limpo funciona melhor, apesar de nós termos dezenas de testemunhos de pessoas com problemas gravíssimos, que só pelo simples facto de estarem a desintoxicar o corpo, está-se a ver, dia após dia, semana após semana, mês após mês, as pessoas a recuperarem de coisas que dizem que não têm cura, por exemplo, mas simplesmente o corpo deles está mais limpo, as células estão-se a recomeçar a reproduzir-se mais normal, no sistema normal, e o corpo está a funcionar melhor, porque um corpo com menos toxinas, menos pesticidas, menos metais pesados, fica menos ácido. E num ambiente alcalino, ou ligeiramente alcalino, isto foi provado em 1931 pelo Prémio Nobel de Medicina, Dr. Otto Walsburg, que fez uma investigação em relação ao cancro. Ele provou que não há doença nenhuma, nem cancro, nem doença nenhuma, que consiga proliferar, nem bactérias, nem vírus, não há nada que consiga proliferar se o nosso corpo estiver ligeiramente alcalino. Exatamente.
E os metais pesados e as toxinas fazem exatamente o contrário, faz o nosso corpo ficar ácido. Exatamente. E é aí que é o começo do um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã, um bocadinho depois, e isto, quando a gente dá por ela, pode não acordar, pode acordar com uma doença grave, e pronto, ainda bem que a natureza tem estas coisas. Doutora, muito, mas muito obrigado por esta aula de bioquímica, não sei se é o termo correto, mas muito, muito obrigado. Foi bastante esclarecedor. O seu conhecimento, obviamente é a sua área, é fantástico. Portanto, a sua tese foi mesmo sobre a influência dos metais pesados no mar, não é? Num crustáceo, né? Naquilo que me falou, num crustáceo. Portanto, é um tema que domina bastante bem. Portanto, a explicação aqui, em termos biológicos e químicos, ficou bem explicada, que em português é a primeira vez que alguém explica tão bem, por isso eu estou muito agradecido, porque eu estava com muita dificuldade em traduzir estes termos científicos do inglês. Finalmente já percebi, já consigo explicar agora um bocadinho melhor às pessoas que me venham perguntar. E sempre que alguém quiser alguma informação, doutora, vou pedir, isto vai ficar gravado dentro do nosso grupo, vou pedir que sempre que houver alguém que peça uma informação mais detalhada, eu vou mostrar esta entrevista e eles vão ver e vão poder ver, tirar as dúvidas por uma explicação mais técnica do que o normal, e isso é muito útil para todas as pessoas que querem um bocadinho mais de informação, para terem um bocadinho mais de segurança, se devem ou não usar um produto como este, né? Que há muita gente que nunca viu estas coisas, acha que são milagres, e não é nada disso, é simplesmente o corpo mais limpo, que funciona melhor. E que ao fim e ao cabo as células acabam por passar a informação de uma forma muito mais correta. Correta, não há interferências. Exatamente. Quando não há interferências, funciona tudo melhor. E uma das coisas que os metais pesados afeta, que falou ainda há pouco, que é o sistema nervoso central, não é? Que é o que transmite comunicação para o corpo todo. Exatamente. Portanto, é extremamente, que é um sistema bastante afetado pelos metais pesados. É extremamente importante o nosso sistema nervoso estar a funcionar bem, porque é ele que dá a comunicação às células tais para fazerem aquelas funções, às células tais para fazerem aquela, não é? Há aqui um conjunto muito confuso em termos para explicar, né, numa linguagem simples, como é que isto tudo funciona. Eu também costumo dizer aquilo que a doutora diz: a natureza é perfeita, tem tudo, na realidade tem tudo. Nós temos que saber ler as coisas, temos que saber ler. E temos que ter mais natureza e menos químicos possível, né? Temos que ir mais para a natureza, tudo natural, temos que ir abraçar árvores. As pessoas não imaginam, existem estudos sobre isso, o impacto que tem em termos elétricos no nosso corpo abraçar uma árvore, ou fazer meditação no meio da natureza, ou na praia, coisas que nós ocidentais não usamos muito, ou cada vez mais agora se fala mais nessas coisas, mas que têm estudos comprovados cientificamente que ajudam o próprio corpo também a se equilibrar, a produzir menos lixo orgânico, porque o nosso corpo também produz lixo orgânico, claro. E isso tudo, na realidade, a nossa saúde depende sempre de um equilíbrio, né? A mesma coisa em relação aos minerais e metais pesados, tem a ver com o equilíbrio. Tudo o que é demais vai prejudicar, pode ser um veneno, não é? Um selénio é super importante para o corpo funcionar bem, mas se for demais pode ser venenoso, pode matar. Não é? Isto é sempre uma questão de equilíbrio, é isto que as pessoas precisam de entender. Obrigado, doutora, pela sua explicação, foi fantástica, fabulosa. Já não tinha uma aula de biologia há muitos anos e nunca tive nenhuma tão boa, também lhe digo já. Estou muito grato por esta aula, né? Digamos assim. Estão aqui, as pessoas também estão a deixar muitos comentários, depois também pode ir agradecer às pessoas que participaram. Portanto, se alguém precisar, se alguém achou isto interessante e se quiser aprender como é que pode desintoxicar o corpo, se estiver a ver isto dentro do nosso grupo de nutrição, fale com a pessoa que o convidou para o grupo,
Se estiver a ver isto no perfil da doutora, fale com a doutora. Se estiver a ver isto no meu perfil ou na minha página, pode falar comigo. Mas espero que tenha sido extremamente útil esta informação. É preciosa. A doutora andou muitos anos a estudar para conseguir explicar isto. Está bem? E, obviamente, isto é informação que a maior parte das pessoas não tem acesso e, por isso mesmo, uma gratidão enorme também a todas as pessoas que clicaram no botão partilhar e partilharam esta informação com outros seres humanos. Muito grato, doutora, mais uma vez. E vamos falando. Vamos falando. E até uma próxima. Talvez a gente numa próxima fale de outras coisas, né, que já falámos em privado, e que também pode ser interessante para as pessoas aprenderem porque é, e eu acho que as pessoas realmente precisam, né, de aprender muita coisa sobre as causas primárias das nossas degenerações a nível celular, que começam não só, mas também por esta acumulação, por esta bioacumulação, a palavra correta é essa agora, que agora já aprendi, por esta bioacumulação de toxinas e metais pesados. E foi realmente fantástico, fabuloso, muito grato por ter aceito o convite, e as pessoas estão todas a dizer que adoraram. Estão aqui muitos comentários. Agora vamos desligar e vamos agradecer às pessoas ali por escrito, por um coraçãozinho, e agradecer a presença delas agora por escrito. Olha, eu agradeço também. Eu peço desculpa porque a gente tínhamos pensado em fazer um direto com uma meia hora e vamos com 1h30 quase. Pois. Talvez no futuro a gente faça umas coisinhas mais pequeninas, mais sintetizadas, né? De maneira que seja mais fácil até Pronto, mas fica aqui uma aula completa. Porque há pessoas que querem este tipo de informação com mais pormenores e há outras que preferem um resumo, né? E pronto, não conseguimos fazer o resumo desta vez, fazemos numa próxima coisa mais curtinha. Alguma coisa que possa também ajudar as pessoas a ter mais saúde, né? Que é essencialmente. É o bem, é um dos bens, é o bem mais precioso que nós temos. Se não tivermos saúde, não temos nada, e muitas vezes nós não descuidamos isso, não é? Eu felizmente fui doente muitos anos, aprendi a dar valor à saúde, não é? Porque sofri muitos anos com vários problemas e aprendi que a natureza tem soluções, e é isso que eu faço hoje em dia, ajudar as pessoas, ensinar essas coisas às pessoas. Uma delas é desintoxicar o corpo, outra é dar mais nutrientes, outra é equilibrar a parte emocional. Só isto já faz com que muitos problemas, sintomas desapareçam e que nós fiquemos mais equilibrados, mais felizes, mais saudáveis, ou, na realidade, com mais qualidade de vida, que é a parte principal, que nós não podemos prometer curas a ninguém, mas mais qualidade de vida, presumo eu, que será uma coisa que toda a gente deve querer, não é? Doutora, muito obrigado, um beijinho muito grande. Muito obrigado. Boa noite também. Obrigado aí também ao seu marido pela ajuda que ele deu em termos tecnológicos. Sim. Está bem? Eu sozinha não consigo fazer estas coisas. Pronto, e vamos conversando. Boa noite a todos então. Podemos falar também de outros assuntos. Muito obrigado. Foi fantástico. Obrigado. Uma boa noite para todos e até amanhã. Tchau, tchau.